Esse corte é um oferecimento de BetSul, sua bet de norte a sul. 100% regulamentada, segura, depósito mínimo de R$1. Para apostar, é só apontar o celular pro QR Code ou clicar no link da descrição. Sim, Fala aí, meu irmão. vamos voltar, né? E eu quero também saber a opinião de Ítalo e Vitor sobre esse assunto, já que hoje a gente tá fazendo essa resenha de mesa redonda. Além do goleiro, eu, Matheus Barbaço, iria atrás, lá ele, de um lateral esquerdo. Iago Borducci, eu já... Pô, é duro falar isso, mas eu tenho pouquíssimas esperanças hoje em Iago Borducci. Eu acho que ele já teve muito tempo. Fechou um ano agora, né? Ele chegou no meio do ano passado, a gente entendeu o começo, acho até que sem erro em colocar ele logo de cara ali e tal. A gente entendeu que fazia parte do processo de adaptação, eu tava sendo muito compreensivo com ele, só que ele teve oportunidades com um time em reserva, com um time alternativo, e não abraçou até aqui. Pode ser que abrace, né? Mas até aqui não abraçou. Zé Guilherme é um moleque com potencial, que veio com 6 milhões de reais aí do Grêmio, veio pro Sub-20, teve uma chance no time principal agora na última partida antes da parada, né? Antes do jogo do Bragantino, foi o do... Qual foi o jogo? Foi aqui na Fonte Nova. Foi aqui na Fonte que o Bahia botou o time reserva, o Paysandu, se não me engano, né? É, Paysandu. Ele entrou no decorrer da partida, foi bem, tá? Gostei da participação do Zé Guilherme, mas eu acho que o Bahia, e isso daí já foi até falado por Cadu Santoro em entrevista coletiva, e eu acho que é algo que o torcedor do Bahia vislumbra, quer ter 2 jogadores de um nível alto em cada posição. O Bahia tem na direita uma disputa entre Gilberto e Arias. Na esquerda tem uma disputa entre Juba e a sombra de Juba. Não tem outro jogador até o momento para poder ameaçar a Juba ou até fazer com que Rogério propicie essa variação avançando o Juba, como aconteceu contra o Bragantino, porque o Bragantino estava com a menos, aí ele tem que botar Ramos Minho como lateral praticamente e soltar a Juba para frente. Então acho que a gente precisa de um lateral esquerdo pensando na composição do elenco, né? Esse ano, as contratações do Bahia em parte majoritária foram pensando na composição do elenco e tá surtindo efeito. Michel Araújo tá ajudando, Ademir não tá sendo titular absoluto, entra ajuda. Nestor não tá ajudando tanto não, mas tá aí também, né, dando aquela força. O Eric. Né? Eric ajudando muito, né? Infelizmente veio a lesão. Então as contratações do Bahia que vieram para poder compor o elenco, né, no sentido mais literal da palavra, estão realmente contribuindo com o desenvolvimento do elenco, né? Se a gente parar para analisar, são mais de 40 jogos na temporada, Yuri. E se a gente parar para ver jogadores de time titular como Puga, ele tem 30 e poucos jogos. Então o time alternativo já fez 20 jogos, mais ou menos, sabe? Então esses caras estão sendo importantes. E analisando a composição de elenco, eu acho que a gente precisa de um outro lateral esquerdo para poder disputar com o Juba. Goleiro lateral esquerdo. E ponta. Eu acho que os pontas do Bahia são muito parecidos em características. Perfeito. Puga é muito melhor do que Kaique hoje em dia. Eu acho que Kaique tem potencial para poder chegar nele ou superá-lo. E Ademir nem se fala. Ele é muito superior a Ademir. Mas são 3 parecidos. São 3 parecidos. Assim, Ademir não tem a capacidade de drible de Puga e de Kaique. Ele é mais cara de arranque, é mais jogador de velocidade. Mas os outros 2 também têm muita velocidade, sabe? Então, assim, não tem aquele negócio do que o que falta em um, o outro complementa. Eu acho que vai precisar de um ponta forte, grande, que joga em diagonal, aquele cara que muda a realidade do jogo. Não tô falando que é pra trazer esse jogador, mas que pareça, por exemplo, um pouco das características de um Thales Magno. Certo. Né? Aquele ponta mais alto, que vá gerar uma variação que possa confundir o adversário, né? Que por determinado momento do jogo, a gente vai deixar de ter 2 pontas rápidos e vai ter um ponta mais forte com um meia ali pra poder controlar mais a partida por dentro. Buscar alternativas assim. Então, pra mim, além do goleiro, é o ponta forte no lateral esquerdo. Puxar pra Lalaço ali, saber a opinião das nossas carrapetas. Lalaço e VGA. Eu concordo bastante com o que o Barroso falou. O Cauã, rapidinho. O Cauã falou, o Lúcio tá aí pra isso. Será que o Lúcio poderia ir com... Lúcio pode ser a opção de ponta. Eu não acredito muito nisso, tá? Isso aí também não, aparentemente. Mas eu acho que Lúcio tinha possibilidade de... Ou talvez tenha ainda, porque é um cara novo. Mas acho que tem que ser uma preparação desde o começo do ano. A gente vê que ele pega muito nessa questão de com a bola no pé, né? Jogadas individuais, decisões, enfim. Mas principalmente quando o Barbaço falou de Juba, da lateral esquerda, uma hora essa conta vai chegar, velho. Juba é novo, Juba é um cara que parece se cuidar, se preparar. Mas ele jogando 30 e tantos jogos sem nem ter chegado à metade do ano ainda, uma hora essa conta chega. A gente viu isso com o Canu lá no começo do ano, né? Inclusive eu acho que foi um erro do Bahia no começo do ano, ter apostado naquilo de 3 zagueiros. Não que o time tá jogando mal, muito pelo contrário, tá jogando muito bem. Só que tava usando 3 zagueiros e os 3 zagueiros bons do time, tipo assim, era aqueles que tinha pra usar. Uma hora tava claro que, né, você iria desgastar algum deles. E foi Canu, né? É uma lesão grave que provavelmente só vai voltar no final do ano. Se voltar. No começo do ano que vem, em alto nível. Então eu acho que é preponderante, principalmente pra isso na lateral esquerda, porque eu não quero nem sonhar em que Juba machuca. Pra mim, Juba... Nem Mingo. Nem Mingo também. É um dos jogadores que eu mais quero ver jogando no Bahia, um dos caras que eu mais gosto de ver jogando no Bahia. E então por isso também acho que precisa de um zagueiro. É difícil falar isso, porque a gente tem o William José e Lúcio, né? É um cara guaribado na Europa, como o William José, é um cara que tá marcando muito gol, eu gosto dele, acho que tá cumprindo bem a função de 9. Lúcio também é aquele cara promissor, que foi muito caro, uma promessa do futebol sul-americano. Isso pesa, né? O peso dele. Mas eu acho que talvez mais um centroavante que incomodar, sabe? Um cara ali, não precisa ser um cara de alto nível, não. Um cara, sei lá, até empréstimo de outro time, que o City nem costuma fazer isso, mas sabe, um jogador jovem ali. Pra fazer uma sombra. Fazer uma sombra pros 2. Tudo bem que aparentemente os 2 estão incomodando um ao outro. Você que é o novo estupidão. Uma pegada dessa. O ratão da vida que apareceu de vez em quando no passado, sabe? Eu acho que essas são as carências que ainda precisam ser supridas, não? E VGA, meu querido. Eu assistindo o Mundial de Clubes, obviamente que é um nível muito maior do que o que a gente está acostumado a ver, mas tem um cara que tem me chamado a atenção por não só ser rápido,
incomodar e aparentemente ser um cara extremamente competitivo, que é aquele, eu não sei nem falar exatamente o nome dele. Tenta aí, Feijão. Camargo Escolha. Kvaratskhelia. É um Kvaratskhelia, puta jogador. da Geórgia. Assim, e ele incomoda muito, porque, tipo assim, aquele cara que quando ele não vai pra o drible pra decidir, ele é aquele cara que joga aquela bola perigosa, que passa na frente da área, que você não sabe se é do goleiro, se é do zagueiro, se é do atacante. Mas que jogador tem essas características também? Então, nós não temos exatamente isso. Só o Kvara, só o Exato. Kvara. A gente tem uns caras rápidos, os caras, sabe, lépidos, assim, que chega na linha de fundo, cruze, mas não tem um cara de bigode, de força física mesmo, e assim, a gente acha, né, que esses caras que jogam mais nas beiradas, eles sempre tem que ser mais franzinos, mais rápidos, né, pra jogar a bola na frente e de repente tomar uma falta, porque vai dar um toque a mais, porque tem capacidade pra isso, mas, assim, por diversos momentos a gente viu que o centroavante era um cara que tava ali, que às vezes pegava uma casquinha de um cara que tava na beirada, que dava aquela resvalada que o cara saia na cara do gol. Então, pra isso, você precisa ter um cara que tenha boa impulsão, que seja forte fisicamente, que, de certo modo, não é fazer o pivô, mas consiga, sabe, proteger a bola bem. Eu acho que os nossos eles não sabem fazer muito bem isso daí. Quer dizer, uma exceção seria a Pulga, que dentre os mais franzinos que a gente tem no elenco, pra mim é o mais forte deles, né, fisicamente. Não sei, acho que dá pra atacar ainda esse lado do Bahia. E apesar de que a gente tem muitas opções, né? Cauli às vezes joga por ali, e tem outros também. E vou te falar, formação. Tá rolando saudão em Medellín, meu amigo. Porque Viveiros já foi pro Atlético Paranaense, por 5 milhões de dólares. Campuzano tá prestes aí pro Fortaleza, também do Atlético Nacional de Medellín. E Nestrosa tá de bobeira lá até agora. Falam, né, as boas línguas, inclusive nosso querido César Luiz Merlo, que é um cara muito bem informado. Sim. O Fabrício Romano, da que a pedida do Atlético Nacional por Nestrosa é de 8 milhões de dólares. E se joga muito, hein, cara. E tem as características que eu tô falando, né? Assim, jogou no Brasil, não se firmou, era muito novo. O que dizem as más línguas lá na Colômbia é que ele é um cara que não é tão fácil, né, de lidar. Gosta ali da resenha. Da resenha. De ser volátil. Gosta da resenha. Show de resenha. Show de resenha. Mas assim, aí tem que colocar na balança e avaliar até que ponto vale fazer esse investimento, né? Mas tem as características que eu tô pedindo. E Nestrosa, pra mim, inclusive, ele pra mim é o exemplo prático que eu vi esse ano, porque eu vi de perto, inclusive, lá na Colômbia, né? Que eu idealizo pra esse ponto que falta pro Bahia. Teve alguma... O Edmário Ferreira falou Yuri Alberto no Bahia. Aí é loucura. É loucura total. O Josafá Batista falou Wesley Moraes sem contrato é uma boa. Wesley Moraes? Fala aí, É o velho. que era do... Acho que era do Inter, né? Olha, só um Do detalhe, tá? Inter, né? Eu não sei exatamente se essa informação procede, mas tem alguns jogadores do Palmeiras, acho que Veiga, tá pedindo pra ser negociado agora depois do Mundial de Clubes, tá? Não sei se o Bahia tem bala na agulha pra isso e se é a pretensão dele. Acho que ele tem. tem que sair de lá Eu acho que tem pra ir também. pra Europa. Mas Eu tá acho que é a pedindo. carinha do Acho que Bahia. bala na agulha não é o problema É a do cara do Bahia. Bahia hoje. mesmo. Entenda. Não, se o cara tá pedindo pra sair do Sim. clube, pode ser que ele também entenda que ele tem futebol pra jogar fora. Sim. A maioria dos jogadores brasileiros gostariam de viver essa experiência. Mas ele não é sei um se ele vai menino, É um viver. outro projeto, né? Ele Então, tem 30 mas anos. é isso, entendeu? Mas tá aí. Se de fato essa notícia procede, Então, tá rolando alguns. alô, Cadu, né? Mas você sabe qual é o ponto? Sai da Europa e vai pros Estados Unidos. A rapaz. gente falou aqui sobre e a gente vai falar das do Vitória também, as posições precárias dos times, né? E ninguém falou meio campo. Até porque tem Everton, Porra, tem Cauli, tem, lá tem, tem Ele sobrando. falou que... tem o Michel Araújo, que Lá pode tem jogar sobrando. mais na frente. Né? Vamos lá, já. Mas Veiga vai vir pra... Se viesse, né? Se viesse, Seria pra ser titular. Ó, seria um excelente. o Wellington Costa falou... Vale lembrar que Everton Ribeiro tá já, assim... Eu amo Everton Ribeiro. Mas pra O lá Bahia do que deve pra Mas cá. ele ainda mais um joga ano que vem. Ele ainda joga no que vem, mas assim, não sei se para além do ano que vem ele joga, entendeu? E Seria um é ótimo claro- substituto. Ah, mas O o Bahia Bahia não faz contrato de menos de 4 anos Sim, com um o jogador Bahia tipo Veiga. vai ter tempo pra encontrar esse 10 de luxo de novo. Com oferecimento de BetSul, você acabou de assistir um corte do Zona Mista. Exatamente, meus amigos. Toda terça-feira às 20 horas estamos ao vivo aqui no YouTube e você pode acompanhar o próximo convidado lá no Instagram, @Insta do Zona.